7 de setembro de 1945. Pelas ruas de uma Berlim em ruínas, o som de lagartas de aço ecoava como um trovão distante. O mundo, exausto, prendia a respiração. As 4 potências vitoriosas organizaram um desfile conjunto para marcar o fim da guerra mais sangrenta da história humana. E cada nação trouxe o melhor do seu arsenal para esta demonstração de força. Os britânicos exibiram os seus ágeis tanques Comet e os novíssimos Centurions. Os americanos demonstraram os fiáveis Shermans e os potentes Pershings. Os franceses, com orgulho ferido, mostraram o pouco que lhes restava após anos de ocupação. Mas quando as máquinas da União Soviética avançaram sobre os paralelepípedos, os observadores militares ocidentais sentiram o chão fugir-lhes dos pés. Diante deles estava algo que nem sequer suspeitavam existir. O tanque pesado 1S-3 parecia ter chegado do futuro. A sua torre achatada, com ângulos de inclinação de blindagem inacreditáveis, parecia uma silhueta alienígena contra as formas angulares dos tanques ocidentais. A parte frontal do casco, projetada no formato conhecido como nariz de Lúcio, tornava a sua projeção frontal praticamente invulnerável a qualquer projétil da época. 120 milímetros de aço, inclinados a 55 graus, ofereciam uma proteção equivalente a quase 200 milímetros. A torre, nos seus pontos mais espessos, atingia uns impressionantes 240 milímetros. E para coroar esta fortaleza móvel, um canhão de calibre 122 milímetros, capaz de transformar qualquer tanque aliado em sucata em chamas a uma distância de 2 quilômetros. Os oficiais britânicos presentes no desfile enviaram imediatamente despachos para Londres. O conteúdo desses relatórios era profundamente alarmante. O seu melhor tanque, o Centurion, possuía apenas 180 milímetros de blindagem frontal, e o seu canhão de 77 milímetros, embora excelente, parecia uma brincadeira de criança contra um monstro como o IS-3. O Comet nem se fala, com os seus meros 100 milímetros de proteção. O comando militar da Grã-Bretanha confrontou-se com uma verdade simples e aterradora. Se os soviéticos decidissem avançar para o Ocidente, não haveria literalmente nada para os deter. O verdadeiro pânico, no entanto, instalou-se quando os estrategas britânicos pensaram no futuro. Se a cortina de ferro descia sobre a Europa, e do outro lado, os engenheiros soviéticos já estariam, sem dúvida, a trabalhar em algo ainda mais formidável. A Guerra Fria estava apenas a começar, e a Grã-Bretanha encontrava-se numa posição de vulnerabilidade total. No Ministério da Guerra, iniciaram-se reuniões febris, dominadas por uma única e desesperada questão: como perfurar a blindagem dos tanques pesados soviéticos? Os canhões existentes eram inúteis. A resposta teria de ser radical, uma arma tão desproporcionalmente poderosa que pudesse, por si só, reequilibrar o poder. Assim começa a corrida, não apenas por superioridade, mas pela própria sobrevivência. Um ciclo perpétuo em que a criação de um escudo exige uma lança ainda mais afiada. A Europa do pós-guerra vivia sob uma sombra projetada por milhares de tanques soviéticos, uma maré de aço que ameaçava varrer o continente a qualquer momento. Para os britânicos, a realidade era assustadora. Os seus canhões, heróis da guerra recém-terminada, eram agora perigosamente obsoletos. Desenvolver novas armas e treinar novas tripulações eram processos que demoravam anos que, talvez, eles não tivessem. Era preciso algo radical, algo tão brutalmente poderoso que nenhuma blindagem, por mais espessa que fosse, pudesse resistir. E assim, em agosto de 1950, o Ministério da Guerra emitiu um requisito técnico que fez os engenheiros questionarem os próprios limites da física. A ordem era clara e, ao mesmo tempo, absurda. Criar um canhão capaz de perfurar 152 milímetros de blindagem,
posicionada num ângulo de 60 graus, a uma distância de quase 2 quilômetros. Simplesmente, não existia tal arma no arsenal britânico, nem em qualquer outro. Os cálculos iniciais revelaram uma verdade desconcertante. Para cumprir essa tarefa monumental, seria necessário algo sem precedentes. O calibre da futura arma teria de ser, no mínimo, de 180 milímetros, um diâmetro que rivalizava, e por vezes superava, o armamento principal de alguns navios de guerra. Era uma loucura, mas uma loucura nascida do medo. Um medo palpável do poderio blindado soviético que se concentrava do outro lado da cortina de ferro. Foi assim que nasceu o conceito de uma máquina que entraria para a história como a resposta mais extrema à ameaça dos tanques soviéticos. Uma máquina armada com o maior canhão de tanque de toda a história da humanidade. Os engenheiros do Arsenal Real receberam a tarefa da qual qualquer projetista sensato fugiria. Tinham de conceber um canhão de um calibre que o mundo nunca vira montado num veículo terrestre e, de alguma forma, fazê-lo funcionar num chassi móvel. A arma que resultou deste esforço titânico foi batizada oficialmente, em dezembro de 1952, como L-4. O seu calibre final era de 183 milímetros, um número que quebrou todos os recordes imagináveis para armamento de tanques. Com um cano que se estendia por mais de 4 metros e pesando, por si só, várias toneladas, o L-4 não era apenas um canhão. Era um monstro de aço que criava uma classe inteiramente nova de problemas de engenharia. Mas o verdadeiro desafio, a fonte dos piores pesadelos dos projetistas, era a sua munição. Os britânicos apostavam num tipo especial de projétil de alto explosivo, que chamavam de H. E esse H, o seu princípio de funcionamento era diabolicamente eficaz. Ao atingir o alvo, a carga plástica não penetrava. Em vez disso, espalhava-se pela superfície da blindagem como uma massa. Frações de segundo depois, a detonação enviava uma onda de choque violenta através do aço, arrancando estilhaços mortais do lado interior da placa, aniquilando a tripulação sem sequer perfurar a couraça. O tamanho destes projéteis era aterrador. Cada um pesava entre 65 e 72 quilogramas, o equivalente ao peso de uma máquina de lavar ou de um homem adulto de constituição robusta. O projétil e a sua carga propulsora eram separados, duas componentes que, uma vez unidas para o disparo, formavam um conjunto com quase 1,5 metros de altura. Carregar esta arma não era uma tarefa. Era um esforço hercúleo que testava os limites da força humana dentro do espaço confinado de uma torre. Esta arma nunca foi uma ferramenta de conquista. Era um impedimento. Um guardião colossal forjado no auge da paranoia da Guerra Fria. Um testemunho silencioso, em aço e pólvora, da engenhosidade humana levada ao extremo pela perspectiva do aniquilamento. Representa não apenas um feito de engenharia, mas um lembrete sombrio de quão perto o mundo chegou de um conflito que exigia que monstros como este fossem criados, na esperança de que nunca precisassem de ser usados. O ritual de carregamento era uma tarefa hercúlea. Primeiro, o municiador tinha de empurrar o projétil para dentro da culate. Pesava 31 quilogramas. Tornou-se dolorosamente óbvio que para um único homem, tal esforço físico era simplesmente impossível. A escala da arma exigia uma nova escala de pensamento. Com um poder de fogo tão colossal, uma questão inevitável pairava sobre os corredores do Ministério da Defesa. Que tipo de veículo poderia transportar este monstro? Como tornar móvel uma força da natureza encapsulada em aço? O Estado-Maior britânico debruçou-se sobre 4 abordagens distintas, 4 filosofias de guerra sobre lagartas. A primeira visão era de um tanque de pleno direito, com uma torre capaz de girar 360 graus e uma blindagem pesada, uma fortaleza móvel. A segunda opção, mais pragmática, era um caça-tanques, com um arco de fogo limitado, mas com uma proteção frontal impenetrável. A terceira era um compromisso radical,
uma torre com rotação total ou parcial, mas com uma blindagem mínima, quase simbólica. E a quarta? A quarta era a mais herética de todas as propostas. Sugeria abandonar por completo qualquer pretensão de blindagem, transformando a máquina num mero transportador de canhão, vulnerável, mas letal. A escolha recaiu sobre a segunda opção, e assim, em janeiro de 1951, iniciou-se o projeto de um veículo baseado no promissor tanque pesado FV-214, que mais tarde entraria para a história com o nome de Conqueror. Este novo projeto foi designado como FV-215 e estava destinado a ser o portador definitivo da arma gigante. Contudo, um obstáculo formidável emergiu das pranchetas de desenho. O próprio Conqueror ainda estava em desenvolvimento. Projetar uma máquina inteiramente nova, baseada num chassi que ainda não existia, era um risco monumental, um castelo de cartas tecnológico. Os militares britânicos, pragmáticos como sempre, decidiram criar uma solução intermédia, uma plataforma temporária para testar e refinar a arma, enquanto o seu portador final amadurecia. A escolha recaiu sobre um cavalo de batalha testado e aprovado, o chassi do Centurion, terceira modificação, uma plataforma fiável e bem conhecida pelas tropas. Esta máquina provisória recebeu a designação FV-4500, e seria precisamente ela, a solução temporária, que o destino escolheria para se tornar a portadora do maior canhão de tanque da história. Inicialmente, a visão para o FV-4500 era modesta. Serviria apenas como uma bancada de testes, um laboratório sobre lagartas onde todos os problemas seriam resolvidos antes de a arma ser instalada no imponente FV-215. Os engenheiros sabiam perfeitamente que montar um canhão daquela magnitude num chassi de tanque médio exigiria sacrifícios severos. O recuo cataclísmico da arma forçou uma limitação no arco de fogo horizontal a apenas 45 graus para cada lado do eixo da máquina. O paiol de munições teve de ser drasticamente reduzido para uns meros 12 projéteis no modelo com torre fechada, porque simplesmente não havia espaço para mais. A tripulação seria composta por 5 homens: comandante, artilheiro, motorista e, crucialmente, 2 municiadores. Porque nenhum homem, por mais. O trabalho no FSV 4500 avançou febrilmente em 2 frentes paralelas. Os engenheiros preparavam 2 protótipos com abordagens fundamentalmente diferentes para a proteção da tripulação e o mecanismo de carregamento. Em breve, ambas as máquinas seriam submetidas a testes para determinar qual conceito se provaria viável no campo de batalha. O primeiro protótipo do FSV 4500, oficialmente batizado de caça-tanques pesado autopropulsado, tinha uma aparência que era assustadora até para os seus próprios criadores. Tratava-se de um veículo da primeira fase de desenvolvimento, no qual os engenheiros britânicos tinham, de forma consciente e deliberada, renunciado a qualquer tipo de blindagem significativa para a tripulação da torre. Era um paradoxo de metal. A maior arma antitanque do mundo, montada numa plataforma que oferecia pouca mais proteção do que a coragem dos homens que a operavam. Uma expressão máxima da filosofia de que o maior poder de fogo é, em si mesmo, a melhor defesa. Um monumento de aço a uma era de extremos, quando os limites da engenharia eram testados não pela eficiência ou pela lógica, mas pela pura e avassaladora ambição de poder. No rescaldo de uma guerra mundial, a engenharia militar por vezes abandona a prudência em busca do poder absoluto. Foi nesse cadinho de inovação e desespero que nasceu um colosso britânico, uma máquina concebida com um único e brutal propósito. Aqui, a proteção da tripulação foi sacrificada no altar da máxima simplificação estrutural, uma aposta perigosa num futuro incerto. Da sua plataforma exposta, projetava-se o canhão L4 de 183 mm,
um dedo de aço gigante apontado para os céus, e a sua guarnição operava a céu aberto, sem a menor cobertura contra estilhaços ou balas, uma vulnerabilidade aterradora. O ângulo de elevação da arma estava limitado a uns meros 15 graus, enquanto a sua depressão não podia ultrapassar os 7 graus abaixo da horizontal. Mas tais parâmetros modestos não eram fruto de um erro de cálculo dos projetistas, e sim de um perigo real e palpável. O medo visceral que o recuo deste monstro inspirava. Os engenheiros acreditavam seriamente que, ao disparar com um ângulo de rotação da torre mais acentuado, a energia pura do coice seria capaz de simplesmente virar a máquina de 50 toneladas de lado. Ninguém sabia ao certo o que aconteceria quando aquela arma disparasse pela primeira vez a partir do chassis de um tanque. E os seus criadores preparavam-se para as consequências mais imprevisíveis. No primeiro protótipo, o FV-4005, foi instalado um sistema de auxílio ao carregamento único, nunca antes aplicado em veículos blindados. Era um tambor de revólver maciço, capaz de albergar 5 projéteis prontos a disparar. O princípio de funcionamento era surpreendentemente semelhante ao de um revólver de proporções titânicas. O mecanismo deveria ajudar o municiador a lidar com as munições de peso impossível. Ia uma solução elegante, mas a prática revelou-se consideravelmente mais complexa. O cano da arma foi equipado com um sistema de recuo concêntrico, um cilindro maciço que envolvia a sua base. Este sistema tinha a tarefa hercúlea de absorver a monstruosa energia libertada pelo disparo e evitar a desintegração da própria estrutura. Em abril de 1952, o primeiro protótipo estava totalmente montado, pronto para o seu batismo de fogo. Mas antes de o levarem para o campo de provas, os britânicos decidiram tomar uma precaução extra. Na popa do veículo, foi montada uma âncora de solo especial, um arado de aço maciço que, antes do disparo, descia e cravava-se na terra. Esta âncora deveria manter o FV-4005 firmemente no lugar, impedindo que a máquina de várias toneladas recuasse, ou, pior, tombasse. Era uma solução que parecia quase arcaica para uma máquina de guerra de meados do século XX. Mas os engenheiros compreendiam perfeitamente as forças com que estavam prestes a lidar. Paralelamente, o trabalho avançava num segundo protótipo. Esta máquina deveria ter uma aparência mais tradicional. Sobre o chassis do Centurion foi instalada uma torre fechada, que abrigava toda a tripulação de 4 homens. No entanto, a espessura da blindagem desta torre era de apenas 14 milímetros em todo o seu perímetro. Uma proteção que, na melhor das hipóteses, defenderia contra estilhaços de projéteis ou balas de pistola. Uma blindagem completa estava fora de questão, pois qualquer aumento de peso na torre levaria à ultrapassagem da massa máxima admissível de 50 toneladas. Neste segundo protótipo, o mecanismo de carregamento tipo revólver teve de ser abandonado. Era a busca pelo poder de fogo supremo, uma jornada que levava os engenheiros ao limite do possível, onde a linha entre uma superarma e um fracasso colossal se torna perigosamente tênue. Cada solução criava um novo problema, cada avanço revelava uma nova fraqueza, deixando para a história o esqueleto de um sonho de poder, um monumento à ambição que ousou desafiar as próprias leis da física. Dentro dos limites claustrofóbicos da sua torre, o espaço era um luxo que este monstro de aço não podia oferecer. A ideia de um mecanismo de carregamento automático, essencial para qualquer arma daquele calibre, foi rapidamente abandonada. O volume da culatra e das munições era simplesmente avassalador. Em vez disso, a tarefa hercúlea de alimentar a besta recaía sobre os ombros de 2 municiadores humanos, forçados a executar uma dança perigosa e exaustiva com projéteis que pesavam mais do que um homem. A consequência direta era uma cadência de fogo glacial, estimada em meros 2 disparos por minuto,
um ritmo fatalmente lento para o caos frenético de um campo de batalha de tanques. Para domar o recuo titânico, os engenheiros equiparam a arma com um recuperador hidropneumático e um mecanismo independente de retorno à posição de tiro, um design marcadamente diferente do primeiro protótipo. Mas os problemas mecânicos eram apenas o começo. Um desafio peculiar surgiu com o equipamento de pontaria para o EFE V4005. A indústria britânica, incumbida de desenvolver uma mira especializada para uma arma tão singular, enfrentava atrasos constantes. Os prazos eram repetidamente violados, ameaçando paralisar todo o projeto. Face ao impasse, os engenheiros tomaram uma decisão que surpreendeu muitos e que, em retrospectiva, parece quase surreal. Para um projeto britânico ultra-secreto, a solução veio do inimigo derrotado. Foi instalada no EFE V4005, uma mira alemã TZ-F-12A, canibalizada de um tanque Panther capturado. Era uma peça de ótica de qualidade inquestionável, testada e comprovada no fogo da Segunda Guerra Mundial. E embora a escolha parecesse bizarra, uma admissão tácita de superioridade ótica alemã, foi um ato de pragmatismo que permitiu que os testes avançassem sem mais delongas. Em junho de 1953, o primeiro protótipo do FV4005 foi finalmente levado para o polígono de testes. Um silêncio tenso pairava sobre o local. Militares e engenheiros prendiam a respiração. Ninguém, absolutamente ninguém, podia prever com certeza como aquela máquina se comportaria quando a mais poderosa arma de tanque da história cuspisse fogo pela primeira vez. O primeiro disparo deixou uma impressão indelével em todos os presentes, e essa impressão estava longe de ser alegre. Quando o artilheiro acionou o gatilho, o polígono de testes tremeu com um estrondo ensurdecedor, e a máquina de 50 toneladas deu um coice tão violento como se tivesse sido atingida por um martelo gigante. Os oficiais e engenheiros, observando a uma distância segura, viram a parte dianteira do tanque saltar uns impressionantes 22 centímetros no ar, enquanto a traseira afundava 12 centímetros no solo. Com um ângulo de elevação de apenas 3 graus, o balanço atingiu 27 centímetros na frente e 19 na traseira. A máquina, literalmente, empinou sob a fúria do seu próprio canhão. Os técnicos registravam meticulosamente cada parâmetro. Os resultados, compilados em relatórios oficiais, tornar-se-iam o testamento deste experimento audacioso. Ao disparar sem a âncora de solo, o veículo recuava 23 centímetros, criando um problema grave para a aquisição de um novo alvo. Com a âncora, os números melhoravam para metade, mas ainda permaneciam muito além do que era considerado aceitável para um equipamento de combate. O verdadeiro pesadelo, no entanto, começou quando a torre do FV4005 foi girada a 90 graus. O relatório oficial, com a sua linguagem seca e burocrática, registrou que disparar com este ângulo de rotação da torre transmite ao casco oscilações de amplitude extremamente elevada, com um ciclo rápido. Traduzido para a linguagem humana, significava que o tanque de 50 toneladas era sacudido como o chocalho de uma criança. A máquina deslocou-se lateralmente 5 centímetros, e cada parafuso, cada solda, cada componente da sua estrutura foi submetido a uma tensão inimaginável. Era a demonstração final. O poder bruto, quando não é devidamente controlado, não se torna apenas ineficaz, torna-se autodestrutivo. O EFE V4005 foi um sonho febril de poder de fogo absoluto, uma lição escrita em aço e pólvora sobre a linha tênue que separa a ambição visionária da loucura tecnológica. A máquina estava a ser submetida a tensões para as quais simplesmente não fora concebida. A cada disparo, o chassi do Centurion gemia sob o peso de um mecanismo de elevação vertical. Do FV4005 tinha entrado em colapso total.
Uma inspeção mais atenta revelou uma cena de carnificina mecânica. A onda de choque de cada detonação, uma força invisível, mais brutal, tinha literalmente dobrado os componentes internos do mecanismo. Os parafusos de fixação, peças de aço maciço, tinham sido cortados, como se por uma faca incandescente. A arma, que fora concebida para aniquilar os mais resistentes tanques soviéticos, estava, em vez disso, a destruir a sua própria plataforma, peça por peça, a cada tiro disparado. Os engenheiros, desesperados, procuravam freneticamente formas de reforçar a estrutura, mas o problema era fundamental. O chassis do Centurion, um cavalo de batalha fiável e comprovado, simplesmente não tinha nascido para suportar o coice de um deus da guerra. Após uma série de incidentes alarmantes, a comissão de testes emitiu uma recomendação que fez um arrepio percorrer a espinha do comando militar. No documento oficial, recomendava-se vivamente que, até a conclusão de um ciclo completo de testes instrumentais, nenhum membro da tripulação deveria permanecer dentro da torre do FV-4005 durante as operações de tiro. Por outras palavras, a máquina era tão perigosa para sua própria guarnição que as pessoas estavam proibidas de estar dentro dela quando esta cumpria a sua função primária. Era um tanque que tinha de ser abandonado para poder lutar. Em julho de 1955, o segundo protótipo, agora com uma torre totalmente fechada, chegou e foi imediatamente lançado ao programa de testes. Esta máquina passou por um verdadeiro purgatório. Durante os ensaios, foram disparados 133 projéteis da sua arma, cada um deles um sismo localizado que abalava a estrutura e revelava novas e aterradoras fragilidades. A fina blindagem da torre, com apenas 14 milímetros de espessura, ressoava e vibrava a cada detonação. Os corajosos testadores no interior comparavam a sensação a estar dentro de um sino gigantesco, enquanto este era golpeado por malhos de ferreiro. Máquina, mas para acumular experiência para o projeto principal, o FV-215, baseado no chassis do Conqueror. Cada disparo trazia novos dados sobre o comportamento de um canhão superpesado num chassis de tanque, e esses dados eram desanimadores. A precisão a uma distância máxima de 2 km deixava muito a desejar, especialmente com vento lateral. O projétil maciço, com a sua enorme superfície, era desviado da sua trajetória com muito mais facilidade do que as munições compactas dos canhões de tanque convencionais. Os engenheiros britânicos trabalharam obstinadamente, acreditando que, mais cedo, mundo à sua volta mudava a um ritmo vertiginoso. O progresso tecnológico preparava um golpe nas costas do FV-4005, vindo de uma direção que ninguém esperava. Nos laboratórios de todo o mundo ocidental, nascia uma arma de um tipo completamente diferente. No horizonte, surgia uma nova ameaça que prometia tornar todo o conceito de canhões de tanque gigantescos irremediavelmente obsoleto. A era do músculo balístico estava a chegar ao fim, e o comando britânico teria de tomar uma decisão difícil sobre o destino de um projeto que consumira tanto tempo, tanto engenho e tanta esperança. A saga do destruidor de tanques era um lembrete austero de que, na corrida armamentista, o maior inimigo nem sempre está do outro lado do campo de batalha. Por vezes, ele reside na própria ambição desenfreada da criação. Eles surgiram quase do nada, como um trovão em céu sereno. Os mísseis guiados antitanque chegaram para virar de cabeça para baixo todas as noções sobre a guerra blindada. Estes pequenos projéteis, impulsionados por motores de foguete, podiam ser guiados até ao alvo durante o voo, com a sua trajetória corrigida por fios ou sinais de rádio. E garantiam um impacto devastador num tanque a distâncias que eram simplesmente inalcançáveis para qualquer canhão convencional. O custo de um único míssil era uma fração insignificante do que era necessário para desenvolver e produzir um colosso como o FV-445,
com o seu canhão monumental. E, para agravar a situação, este novo míssil podia ser instalado em praticamente qualquer plataforma. Um veículo blindado leve como o Ferret, um helicóptero, um jipe, ou até mesmo num tripé portátil para ser operado pela infantaria. De repente, um único soldado com um lançador ao ombro podia aniquilar um tanque pesado a vários quilômetros de distância. E contra esta ameaça, não havia, na altura, qualquer defesa eficaz. O Ministério da Defesa britânico viu-se perante um dilema profundamente desconfortável. Anos de trabalho e fundos astronômicos tinham sido investidos na criação do FV-445 e do seu promissor irmão, o FV-215. Mas agora, todo este programa parecia um anacronismo dispendioso. O seu canhão de 183 milímetros, na sua distância máxima de 2 quilômetros, não se destacava pela precisão, particularmente em condições de vento cruzado, que podia desviar o projétil maciço da sua trajetória pretendida. O míssil guiado, pelo contrário, atingia precisamente o ponto para onde o operador o apontava. Falhar o alvo com ele era consideravelmente mais difícil. O ano de 1957 tornou-se um ponto de viragem para as Forças Armadas britânicas. O governo anunciou cortes maciços nas despesas militares, e dezenas de programas de desenvolvimento de novos armamentos foram para o cadafalso. Regimentos do exército foram fundidos ou desmantelados, as encomendas de equipamento foram cortadas e projetos promissores foram encerrados, um após o outro. Neste clima de austeridade implacável, o FV-445 e o FV-215 não tinham a menor hipótese de sobrevivência. A sentença foi proferida de forma rápida e irrevogável. Ambos os projetos seriam cancelados, com a interrupção imediata de todos os trabalhos. Os burocratas calcularam que os mísseis antitanque proporcionavam a mesma eficácia de combate a um custo ordens de magnitude inferior. E era impossível argumentar contra esta aritmética fria. Por que gastar milhões numa máquina imensamente complexa, com um canhão que quase se destruía a si próprio a cada disparo, quando um simples míssil resolvia a mesma tarefa de forma barata e fiável? Para além disso, os serviços de informações reportavam que a União Soviética estava a afastar-se gradualmente do conceito de tanques pesados, favorecendo a produção em massa de veículos médios. A própria ameaça para a qual o FV-445 fora concebido começava a dissipar-se por si mesma. Os protótipos tiveram o destino melancólico da maioria das máquinas experimentais. Foram desmontados, as suas torres removidas dos chassis e os componentes enviados para armazenamento ou para a sucata. Uma das torres do segundo protótipo foi entregue ao Royal Military College of Science, em Shrivenham, para ser usada em fins educacionais, onde serviria como um exemplo tangível de uma era que terminara de forma tão abrupta. Assim, o Titã de Aço, nascido para ser o rei do campo de batalha, nunca disparou um tiro com raiva. Foi derrotado não por um inimigo de blindagem mais espessa ou de um canhão maior, mas por uma ideia. Uma ideia pequena, guiada por fios, que reescreveu as regras da guerra e deixou os gigantes a enferrujar nas páginas esquecidas da história. A história do maior canhão de tanque já concebido parecia destinada a um fim inglório. O projeto EFE V4005, um espectro da Guerra Fria, estava fadado a desaparecer nos anais da história, como mais um beco sem saída na evolução da tecnologia blindada. O destino, no entanto, tinha outros planos. A sua monstruosa torre sobreviveu a décadas de esquecimento e, em 1971, encontrou refúgio na coleção do Museu de Tanques de Bovington. Lá, permaneceu ao ar livre, uma carcaça de aço fustigada por chuvas e ventos. As crianças dos visitantes, muito antes de se pensar seriamente em segurança, subiam nela para brincar, inconscientes do poder colossal que um dia albergou. Em 2007, a torre foi finalmente montada sobre o chassis de um Centurion,
tornando-se uma espécie de guardião silencioso à entrada do museu. E então, o inesperado aconteceu. Um jogo de computador transformou o esquecido protótipo britânico numa celebridade mundial. Milhões de jogadores em todo o mundo conheceram a máquina com o seu canhão absurdamente grande, e esta alcançou um estatuto de culto. No ano de 2024, impulsionado por uma comunidade global de entusiastas e com o apoio do museu, um ambicioso projeto de restauração ganhou vida. A torre foi unida a um chassi autêntico de Centurion, modificação 3. Um motor e uma transmissão restaurados foram instalados, e pela primeira vez em quase 70 anos, o gigante de aço voltou a mover-se pelos seus próprios meios. De um beco sem saída da engenharia militar a um ícone da cultura digital, a sua jornada prova que o legado não é definido apenas pelo propósito original de uma criação, mas pela paixão e imaginação das gerações que a redescobrem.